Bom dia, irmãos! Nossa Assembleia de Circuito vai começar agora com uma apresentação musical. Essa música faz parte do programa da Assembleia. Por isso, ouça a música em silêncio. Isso ajudará você a se preparar para prestar atenção aos discursos que ouviremos depois. Convidamos todos a ouvir a música. Jesus commanded, let the truth be heard. In summer heat on dusty roads, he let all hear Jehovah's word. He loved God's sheep and called to everyone. He searched the land from the sunrise till the day was done. From door to door and in the street, we share with everyone we meet the news that soon may
vamos a Deus servir. Bem-vindos à nossa Assembleia de Circuito. O tema da Assembleia é Amigos da Paz e se baseia nas palavras de Jesus encontradas em Lucas, capítulo 10, versículo 6. Nesse relato, Jesus está instruindo seus discípulos a procurar os amigos da paz. O programa de hoje vai aumentar nossa gratidão pelo bom relacionamento que temos entre nós como irmãos e irmãs e vai nos motivar a continuar ajudando outros a se tornar discípulos. Para começar, convidamos todos a cantar o Cântico 58, Procuramos os Amigos da Paz. Depois do cântico, você pode pausar o vídeo para a oração inicial no local onde você está assistindo à Assembleia. Repetindo, Cântico 58.
significa ser amigo da paz? Será que ainda existem amigos da paz que precisam ser encontrados? Prestem bastante atenção ao irmão Eduardo Arruda, membro da comissão de filial, que vai falar sobre o tema. Bem-vindos, amigos da paz. Vamos ouvir o irmão Eduardo. É muito bom estarmos iniciando a nossa Assembleia de Circuito Amigos da Paz. E gostaríamos de aproveitar esse primeiro discurso para transmitir a todos que estão assistindo o amor cristão do corpo governante e da família de Betel do Brasil. Lá em 1914, os estudantes da Bíblia, como éramos chamados então, as testemunhas de Jeová, costumavam dar uma lembrancinha como essa a todos aqueles que assistiam ao programa do Fotodrama da Criação. Foi uma produção cinematográfica exibida na época. Era um pequeno broche, ou o que hoje nós chamaríamos de bottom, com uma gravura de Jesus Cristo e embaixo a palavra pax, ou seja, paz em latim. A ideia é que isso aqui devia servir como um lembrete para quem usava de que ele deveria ser um amigo da paz. Mas será que é realmente usar algo como isso que torna alguém um verdadeiro amigo da paz? O que é um amigo da paz? Foi o nosso Senhor Jesus Cristo que usou essa expressão pela primeira vez. Eu convido todos a abrirem a sua Bíblia aqui em Lucas capítulo 10. Durante todo o seu ministério, Jesus Cristo procurava os amigos da paz. E ele incentivou todos os seus discípulos a fazer o mesmo. E aqui em Lucas capítulo 10 é aquela ocasião em que Jesus preparou 70 dos seus discípulos, deu instruções para eles, para que eles fossem pregar. E vejam o versículo 6, onde é a única ocorrência em que ocorre a expressão amigo da paz. Lucas capítulo 10, versículo 6. E se ali houver um amigo da paz, a paz de vocês descansará sobre ele. Mas, se não houver, ela voltará para vocês. Se você estiver com seu aplicativo JW Library e também com a Bíblia de Estudo, pode ver que aí em Amigo da Paz nós temos uma nota na Bíblia de Estudo. E a nota nos ajuda a entender. Entre outras coisas, diz que essa expressão se refere a alguém que deseja se reconciliar com Deus, ou seja, deseja fazer as pazes novamente com Deus. Também se refere a pessoas que escutam e aceitam as boas novas com alegria, e por isso conseguem estar em paz com Deus. Nós podemos até dizer que pelo menos 4 características nos ajudam a identificar os amigos da paz. O primeiro é que os amigos da paz reconhecem que têm necessidade espiritual, como Jesus disse lá em Mateus 5,3, no Sermão do Monte. A segunda é que os amigos da paz mostram interesse em ouvir e aprender a verdade sobre a Bíblia e sobre Jeová. A terceira é que os amigos da paz estão buscando a justiça e a mansidão. E a quarta característica é que eles querem estar em paz com Deus e, por isso, aceitam o resgate. Então, nós podemos até dizer que existem 2 tipos de amigos da paz. Existem os amigos da paz que já servem a Jeová, que é a maioria de nós que está assistindo a essa programação hoje, mas existem também os amigos da paz que ainda não servem a Jeová, mas têm inclinação para fazer isso. Estão procurando fazer as pazes com Deus novamente, poder conhecê-lo e se achegar a Ele. Portanto, ainda existem muitos amigos da paz que precisam aprender a verdade. E enquanto for o tempo apropriado para isso, enquanto Jeová permitir, nós vamos continuar procurando esses amigos da paz e ajudá-los. Será que Jeová e Jesus Cristo sabem quem são os amigos da paz e onde eles estão? Abram, por favor, a sua Bíblia em Atos capítulo 18 para podermos responder a essa pergunta. Aqui em Atos capítulo 18, relata a ocasião em que o apóstolo Paulo estava dando testemunho lá na cidade de Corinto. E ele primeiro se concentrou com os judeus na sinagoga,
mas depois de um tempo ele começou a sofrer oposição da parte dos judeus. Eles rejeitaram a mensagem sobre Jesus Cristo, o meio de se reconciliar com Jeová, fazer as pazes com ele. Portanto, eles mostraram que não eram amigos da paz. Mas daí o versículo 9 mostra para nós que o apóstolo Paulo teve uma visão à noite em que Jesus o incentivou a continuar falando e a não ficar calado. Por quê? Vejam agora o versículo 10. Porque eu estou com você, e ninguém o atacará de modo a lhe fazer mal. Notem agora. Pois muitas pessoas nesta cidade pertencem a mim. Notaram? Embora Paulo tivesse sofrido oposição por parte de alguns ali em Corinto, Jesus disse para ele que ainda havia muitas pessoas naquela cidade que pertenciam a ele. Eram muitos amigos da paz que ainda precisavam encontrar a verdade naquela cidade. Esse texto nos mostra que Jeová e Jesus Cristo conhecem, sabem quem são os amigos da paz e onde eles estão. Agora, como é que Jeová ajuda os amigos da paz? Jesus nos ajuda a entender isso aqui em João capítulo 6, versículo 44. Vamos ler juntos? João, capítulo 6, versículo 44. Veja o que diz ali. Ninguém pode vir a mim a menos que o Pai que me enviou o atraia. Podemos parar aí. Notaram um ponto? Jesus nos ensinou uma verdade importante sobre Jeová aqui. Jeová atrai a si as pessoas que têm a disposição correta para com a verdade. Aquelas pessoas que têm a inclinação e que desejam fazer as pazes com ele. No momento apropriado, Jeová atrai essas pessoas a Cristo e à congregação. E ele faz isso por meio da mensagem da Bíblia e do Espírito Santo. Ele ajuda, por meio do seu Espírito Santo, essas pessoas que estão procurando a verdade a discernir o tom da verdade na mensagem que elas ouvem, e assim a se achegar a ele. Também, se elas desejarem, depois ele vai ajudar, por meio do seu Espírito Santo, elas a fazerem as mudanças necessárias em sua vida. E não é isso que nós vemos acontecer? Todo ano, dezenas de milhares de pessoas aceitam a verdade. Por exemplo, em 2021, mais de 171 mil pessoas foram batizadas. Isso significa que, a cada dia, em média, mais de 400 pessoas se tornaram amigos da paz que servem a Jeová, por dedicar a sua vida a ele e se batizarem. Então, nós vemos que Jeová e Jesus sabem quem são os amigos da paz, onde eles estão. Jeová ajuda essas pessoas por atrair a eles. Agora nós queremos saber como que nós podemos continuar ajudando os amigos da paz. Primeiro, os amigos da paz que ainda não servem a Jeová. Como podemos ajudá-los? Por procurar essas pessoas e, quando encontramos, ensinar a verdade a elas. Diferente de Jeová e de Jesus Cristo, nós não lemos corações. Nós só vamos encontrar essas pessoas, esses amigos da paz, por pregar ao maior número possível delas. E também, muitas vezes, teremos de pregar mais de uma vez para a mesma pessoa. Por que isso acontece? Porque as circunstâncias na vida da pessoa mudam, o modo de ela pensar, de ela encarar os assuntos da vida muda, e ela pode, então, agora desenvolver o desejo de se achegar, de se reconciliar com Deus, fazer as pazes com Ele. Então, precisamos continuar pregando. Além de pregar, uma outra maneira de ajudarmos esses amigos da paz é por meio das nossas palavras e da nossa conduta. Se nossas palavras e condutas forem amorosas, respeitosas, brandas, isso também vai atrair os amigos da paz. Eles vão notar algo diferente em nós, de todas as outras pessoas do mundo, e isso pode ajudá-los a ouvir a mensagem que nós temos para pregar. Lembram que nós vimos que uma das características deles, de um amigo da paz, é que ele está buscando a justiça e a mansidão? Então, quando eles veem em nós palavras e uma conduta branda, respeitosa, isso vai ajudá-los e atraí-los à verdade. E como é que nós podemos ajudar os amigos da paz que já servem a Jeová? A maioria de nós hoje assistindo a essa programação. Bem, é por ajudarmos uns aos outros a manter a paz que temos com Jeová
e também a manter a paz que temos entre nós. Uma maneira importante de fazermos isso é por estarmos frequentemente nas reuniões e participarmos nelas. Lembram o que diz lá em Hebreus capítulo 10, versículos 24 e 25? Nas reuniões são oportunidades de nos estimularmos ao amor e a boas obras. Então, quando estamos lá, estamos ajudando uns aos outros, amigos da paz. E uma outra maneira é por orarmos também uns pelos outros, orarmos pelos nossos irmãos. O que nós vamos ver no programa dessa Assembleia? Eu convido os irmãos a pegarem aí o seu programa, no seu dispositivo eletrônico, e vamos ver um pouquinho o que nós vamos ver na matéria dessa Assembleia. Os próximos 2 discursos vão se concentrar em como nós podemos ajudar os amigos da paz que ainda não servem a Jeová. Por exemplo, o discurso Continue procurando os amigos da paz. Nesse discurso, perceba como o modo como nós falamos pode nos ajudar a ter mais sucesso na nossa busca. O próximo discurso, O Príncipe da Paz nos ajuda a encontrar os amigos da paz. Perceba nesse discurso como que os ensinos e o exemplo de Jesus também vão nos ajudar na nossa busca pelos amigos da paz. Depois do cântico, nós vamos ter o discurso Os amigos da paz não aprendem mais a guerra. Esse é um discurso mais pessoal para nós, como amigos da paz, e nele nós vamos aprender como que nós podemos mostrar que somos amigos da paz na nossa escolha de diversões, na pregação e na congregação. Depois nós vamos ter o discurso de dedicação e o batismo, um ponto alto, e muitos que estão assistindo a essa programação vão ter a oportunidade daí de tornar pública a sua decisão de ter dedicado a sua vida a Jeová. Na parte da tarde, nós vamos ter uma série de discursos com o tema Os amigos da paz ajudam uns aos outros. E esse vai nos mostrar como ajudar os amigos da paz que já servem a Jeová. Ele vai nos mostrar como que nós podemos ser amigos de todos na congregação, incluindo os mais tímidos, os jovens e os idosos. E o último discurso tem o tema Os amigos da paz vencem o mal com o bem. Você vai gostar dessa consideração versículo por versículo de Romanos capítulo 12. E note nesse discurso algo interessante. Embora nós sejamos amigos da paz, nós podemos vencer uma guerra, a guerra contra o mal. Na maioria das partes dessa assembleia, nós vamos ter uma pergunta de recapitulação, que nós vemos aí no programa também. Então, vamos responder à pergunta de revisão desse discurso? A pergunta é, como podemos identificar os amigos da paz? E vimos que essa expressão ocorre em Lucas, capítulo 10, versículo 6. A resposta: os amigos da paz desejam estar em paz com Deus. E isso inclui tanto os que já servem a Jeová, quanto aqueles que têm a disposição correta de fazer isso. Portanto, irmãos e amigos, sejam bem-vindos a essa Assembleia Amigos da Paz. Queremos que aproveitem bastante o programa dessa Assembleia. E no final, nós não vamos receber uma lembrancinha como aquela que eu mostrei no começo, mas nós vamos ter recebido muito mais do que isso. Informações, orientações para ajudar os amigos da paz que ainda não servem a Jeová, para nos ajudar pessoalmente a continuar sendo amigos da paz e para ajudarmos os outros amigos da paz que, como nós, já servem a Jeová. Então, aproveitem bem o programa desta Assembleia. Boa Assembleia a todos. Obrigado, irmão Eduardo. Agora sabemos como identificar os amigos da paz e por que precisamos continuar procurando por eles. O que podemos fazer para encontrar os amigos da paz e como podemos ajudá-los depois? Vamos dar atenção ao irmão Laércio Ninelli, que vai fazer o discurso Continue procurando os amigos da paz. Como encontrar os amigos da paz? Essa é uma pergunta bem interessante. E algo que Jesus disse quando estava treinando seus primeiros discípulos pode nos ajudar a encontrar a resposta dessa pergunta. Vamos ver juntos o que foi que Jesus disse? Por favor, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 10,
e o versículo 11. Mateus, capítulo 10 e versículo 11. Em Mateus 10, 11, Jesus disse: Em qualquer cidade ou aldeia em que entrarem, note, procurem nela quem é merecedor e fiquem ali até partirem. O ponto que nós queremos destacar aqui é essa expressão de Jesus: procurem nela quem é merecedor. Jesus estava querendo dizer aqui que para nós encontrarmos os merecedores ou os amigos da paz, nós precisamos procurar por eles. Procurar. E é isso que nós fazemos no nosso trabalho de pregação, seja no testemunho de casa em casa, no testemunho público, através do telefone, por cartas, nós procuramos os amigos da paz. Mas tem uma outra questão importante ainda. Como é que nós podemos identificar quem são esses merecedores que Jesus disse ou os amigos da paz? Porque para Jesus era algo fácil. Jesus tinha a capacidade de ler os corações. Então, apenas de olhar para uma pessoa, Jesus conseguia identificar se era ou não um merecedor. Mas no caso dos primeiros discípulos, e no nosso caso também, não é tão simples assim, né? Então, como identificar os amigos da paz? Bom, já que nós estamos falando aqui de buscar, procurar, podemos fazer uma comparação que vai nos ajudar a entender. Nós podemos comparar nosso trabalho de pregação ao trabalho de busca, de procura de uma equipe de resgate, quando acontece um desastre natural, como um terremoto, por exemplo. Como é que essas equipes trabalham? Então, geralmente, a equipe se organiza os membros, para que cada um deles abranja uma área, né, dos destroços, do lugar afetado, para ir em busca, em procura de sobreviventes. E, geralmente, o que eles fazem? Eles vão andando por sobre os escombros e, às vezes, tentam emitir algum som, talvez batendo em alguns objetos, como ferro, concreto, e depois eles usam alguns equipamentos para observar se vai haver alguma reação àquele som. Por exemplo, às vezes usam microfones com sonda para colocar no local, câmeras ou até detector de movimentos. E prestam bastante atenção para ver se vai haver alguma reação. Porque se houver ali um sobrevivente, provavelmente vai haver algum tipo de reação. No nosso caso, no nosso trabalho, é algo parecido. Quando nós conversamos com as pessoas e compartilhamos com elas a mensagem da Bíblia, é como se nós emitíssemos esse som. E aí nós precisamos prestar bastante atenção para ver qual vai ser a reação. Se houver alguma reação, aquilo pode indicar que se trata de um merecedor ou um amigo da paz. Ou seja, a reação da pessoa ao som da verdade é que identifica se trata de um amigo da paz. Então é isso que nós queremos fazer nesse nosso trabalho de busca, de procura pelos amigos da paz. E à medida que encontramos, nós queremos continuar cultivando esse interesse. E, na verdade, queremos também melhorar nossa habilidade de atrair esses amigos da paz. Isso porque a maneira como nós transmitimos a mensagem pode fazer a diferença em como a pessoa vai reagir. Vamos ver como isso funciona? Veja, por exemplo, na demonstração a seguir, como é que o publicador fala com o morador. E aí se pergunte, será que o modo como o publicador fala vai atrair um amigo da paz? Vamos observar. Nós estamos perguntando para as pessoas hoje o que você mudaria no mundo se tivesse poder para isso. Olha, essa é uma boa pergunta. Sim, é uma boa pergunta mesmo. Afinal, existem muitas coisas que precisam mudar, como crimes, guerras, fome, doenças, não é verdade? As coisas poderiam ser melhores mesmo. Você sabia que a Bíblia diz que estamos vivendo tempos difíceis de suportar? Não. Nós estamos oferecendo para as pessoas hoje um curso interativo da Bíblia. Se você tiver mais interesse, você pode acessar o site jw.org para saber mais informações. Bem, o publicador fez perguntas,
ele falou sobre o curso interativo da Bíblia, falou também sobre o site jw.org, mas será que ele poderia melhorar a sua habilidade de atrair um amigo da paz? Com certeza, ele poderia melhorar. E isso é o que todos nós queremos fazer. Todos nós queremos também melhorar a nossa habilidade, a nossa capacidade de atrair um amigo da paz. Então, esse é o nosso alvo, o nosso objetivo. E à medida que nós conseguimos tornar mais atraente a mensagem, a reação desses amigos da paz também vai ser mais produtiva. Por exemplo, através do tom da nossa voz, da maneira como falamos, um sorriso no rosto, palavras bondosas e cuidadosas podem contribuir para isso. E aí, à medida que nós conseguimos atrair a atenção desses amigos da paz, nós vamos conseguir ajudá-los melhor. Pense, por exemplo, na seguinte experiência. Um superintendente viajante estava trabalhando no campo com uma irmã, uma pioneira regular. E eles estavam trabalhando num território que era bem desafiador, onde as pessoas raramente atendiam a porta, raramente davam atenção à mensagem. Mas aí eles estavam passando pela calçada quando o viajante percebeu que uma mulher, uma senhora, saiu no portão. Então, imediatamente ele cumprimentou a mulher e já quis iniciar a apresentação que ele tinha preparado. Só que a mulher interrompeu dizendo: olha, eu estou muito ocupada hoje, eu não vou poder dar atenção para vocês. E nesse momento, a pioneira, que estava do lado do viajante, com um tom de voz bem calmo, bem manso, ela fez uma simples pergunta para a mulher. Ela perguntou: o seu marido teve mesmo que fazer aquela cirurgia? Nesse momento, o semblante da mulher mudou e ela, olhando para a irmã, respondeu: infelizmente, ele teve que fazer a cirurgia e precisou amputar a perna. Inclusive, vocês não gostariam de entrar e conversar um pouquinho com ele? Porque ele está tão deprimido, tão chateado com o que aconteceu, que eu acho que vai ser bom ele ouvir um pouquinho da mensagem de vocês. E aí, nisso, a irmã e o viajante entraram, conversaram com o marido dela, conversaram com ela também, deram consolo com base em alguns textos bíblicos e literalmente abriram as portas daquela casa para continuar dando testemunho. Eles abriram as portas daqueles amigos da paz para poder continuar ajudando a eles. Qual é a lição para nós? A forma cuidadosa, o tom da voz e o jeito bondoso e interessado com que aquela irmã fez a pergunta para a moradora é que atraiu a atenção dela, daquela amiga da paz. Então é isso que nós queremos fazer também. Dar bastante atenção à forma como nós apresentamos a mensagem. Pensando nisso, vamos dar mais uma chance para aquele publicador e ver se ele consegue melhorar sua habilidade de atrair um amigo da paz? Vamos observar. Que bom que eu te encontrei em casa hoje. Como é que você está, família? Estão todos bem? Estamos bem, obrigado. Que bom. Mas você deve concordar comigo que hoje a humanidade está passando por muitos problemas. Se você pudesse mudar alguma coisa no mundo, o que é que você mudaria? É uma ótima pergunta. Sabe, eu gostaria que as pessoas vivessem mais em harmonia e paz, sem tanta briga, sem tanta guerra. Eu concordo com você. Inclusive, muitos pensam assim também. Deixa eu ler para você um texto na Bíblia que eu tenho certeza que você vai gostar. Está aqui em Jeremias, no capítulo 29, versículo 11, que diz assim: pois eu sei muito bem o que tenho em mente para vocês, diz Jeová. Quero que tenham paz, não calamidade. Quero dar a vocês um futuro e uma esperança. Então, de acordo com esse texto, que futuro o Criador deseja para nós? Um futuro de paz? Isso mesmo. E como é que você se sente ao saber disso? Ah, isso seria maravilhoso. Mas, sinceramente, isso é bom demais para ser verdade. Eu entendo. Parece um sonho mesmo. Eu gostaria de te mostrar um curso interativo da Bíblia que vai explicar o porquê nós podemos confiar nas promessas de Deus. Olha só como esse curso funciona.
bem melhor agora, não foi? O publicador falou de forma amorosa, ele ouviu com empatia o morador sem interromper e também chamou atenção para a mensagem positiva da Bíblia. E isso fez toda a diferença para a reação daquele amigo da paz. Então é assim que nós queremos transmitir a mensagem da Bíblia, de uma forma que as pessoas consigam reconhecer o tom da mensagem pacífica que nós transmitimos. E aí, à medida que encontrarmos esses amigos da paz, o nosso principal alvo, nosso principal objetivo é ajudar os amigos da paz a se tornar amigos de Deus. Queremos ter isso bem em mente. Esse é o nosso objetivo. Ajudar os amigos da paz a se tornar amigos de Deus. E como nós podemos fazer isso? A resposta para essa pergunta é bem simples. Nós precisamos estudar a Bíblia com eles. Esse é o ponto. Para ajudar alguém a se tornar amigo de Jeová, nós precisamos estudar a Bíblia com ele. E para alcançar esse objetivo, uma sugestão é encarar cada pessoa com quem nós falamos no ministério como um irmão ou uma irmã em potencial. Isso talvez faça a diferença na forma como nós falamos, na maneira que nós abordamos a pessoa. E aí sim, com um tom de voz agradável, um sorriso no rosto, palavras cuidadosas, nós podemos mostrar para aquela pessoa que nós somos pacíficos, que a nossa mensagem é pacífica. E dessa forma nós conseguimos ajudar aquele amigo da paz. Então, a nossa pergunta de revisão: como podemos ajudar os amigos da paz a se tornar amigos de Deus? A resposta está em Mateus capítulo 10, versículo 11. Nós precisamos procurar os amigos da paz, apresentar a mensagem de uma forma atraente e estudar a Bíblia com eles. Dessa forma, nós vamos conseguir ajudar esses amigos da paz. Agora, é claro que nem sempre nós vamos conseguir encontrar pessoas atentas, dispostas a nos ouvir. Mas não vamos permitir que isso tire a nossa paz. Podemos novamente comparar com aquela equipe de busca, de resgate. Às vezes, uma equipe de resgate passa horas, dias, procurando por um sobrevivente e não encontra nenhum. Mas enquanto há tempo ainda para se encontrar um sobrevivente, eles continuam fazendo o trabalho. E aí, quando um deles encontra um sobrevivente, qual é a reação de toda a equipe? Todos ficam alegres, felizes, realizados, porque viram um bom resultado no seu trabalho. Nós também, mesmo que talvez não encontremos de imediato um amigo da paz, queremos continuar fazendo o nosso trabalho. E quando um de nós encontrar um amigo da paz, todos nós ficaremos felizes e realizados, confiantes de que Jeová continuará abençoando os nossos esforços. Obrigado, irmão Laércio, por esse discurso tão instrutivo. Que papel Jesus tem na nossa busca por pessoas de coração sincero? Vamos dar atenção ao irmão Ricardo Silva, que vai fazer o discurso. O Príncipe da Paz nos ajuda a encontrar os amigos da paz. Abra, por favor, a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 9, versículos 6 e 7. Vamos ler juntos. Isaías 9, 6 e 7. Diz o seguinte: Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o reinado estará sobre os seus ombros. Ele receberá o nome de Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. A expansão do seu reinado e a paz sobre o trono de Davi e sobre o seu reino não terão fim, de modo que este será estabelecido firmemente e amparado por meio da justiça e da retidão, desde agora e para sempre. O zelo de Jeová dos exércitos fará isso. Conforme nós vimos no nosso último congresso, e com base no versículo 7, este relato se refere a Jesus, como herdeiro legítimo do trono de Davi. Então, Jesus é o Príncipe da Paz. E como o Príncipe da Paz nos lidera
na busca pelos amigos da paz. A garantia de Jesus como líder é justamente essa, ele ser chamado de príncipe da paz. Mas por que podemos afirmar isso? E lá na antiga nação de Israel, em muitas ocasiões, os príncipes estavam junto com os soldados na batalha, os liderando. Jesus, o príncipe da paz, com a ajuda dos anjos, como Apocalipse menciona, está junto conosco na busca pelos amigos da paz que é feita no mundo todo, conforme ele garantiu lá no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 20. Em outras palavras, os anjos nos guiam neste trabalho e Jesus nos ensina a encontrar os amigos da paz. Então, trabalhamos com Jesus e os anjos na pregação. E neste discurso, vamos focar em como a sabedoria dos ensinos e o exemplo de Jesus nos ajudam neste trabalho. Também vamos ver como ele nos motiva a continuar na busca pelos sinceros. Então vamos falar sobre como a sabedoria de Jesus e os seus ensinos nos ajudam a encontrar os amigos da paz. Bem, o bem conhecido Sermão do Monte é um exemplo disso e tem relação direta com o que lemos a respeito de Jesus em Isaías 9:6. Mas como assim? Em Isaías, Jesus é chamado de maravilhoso conselheiro. A palavra maravilhoso também significa excelente ou perfeito. Então, em outras palavras, Jesus é um conselheiro perfeito, a fonte de toda a sabedoria. Assim como não há dúvidas de que uma bússola sempre vai apontar para o norte, nós não temos dúvidas que os ensinos de Jesus sempre apontam para o caminho certo. E o Sermão do Monte é um exemplo disso. Naquela ocasião, quando Jesus proferiu aquelas palavras, muita gente escutava, mas a Bíblia deixa claro que Jesus falou primeiro, diretamente, aos seus discípulos. Qual era o objetivo de Jesus? Ajudá-los na obra importante que tinham de procurar os amigos da paz. Então, a partir de agora, nós vamos focar na sabedoria dos ensinos de Jesus contidos no Sermão do Monte. E como isso pode nos ajudar no trabalho de pregação em pelo menos duas formas. A primeira, a pregar com mais zelo. E a segunda, simplificar a vida para ter ainda mais tempo na pregação. Vamos falar sobre o primeiro ponto. Como os ensinos de Jesus no Sermão do Monte nos ajudam a pregar com mais zelo. O capítulo 5 de Mateus é uma amostra disso. Abra, por favor, em Mateus, capítulo 5, o Sermão do Monte. Veja só o que diz o versículo 3. Mateus 5, 3. Felizes os que têm consciência de sua necessidade espiritual, porque a eles pertence o reino dos céus. Como a sabedoria contida neste versículo aumenta nosso zelo na pregação? Bem, talvez você conheça pessoas que vão a lugares perigosos, se arriscam ou até se embebedam em busca da verdadeira felicidade. Eles despercebem que Jeová nos criou com uma necessidade espiritual e que suprir isso é o que nos dá a verdadeira felicidade. Agora pense no papel que nós temos como alguém que busca os amigos da paz. Quando estudamos a Bíblia com as pessoas, a necessidade espiritual delas é preenchida, o que lhes dá a verdadeira felicidade. Então, não guarde isto com você. Compartilhe as verdades sobre a Bíblia. Isto torna a vida das pessoas mais feliz, assim como a sua vida é. Pensar nessas coisas nos ajuda a pregar a verdade ainda com mais zelo. Outro ponto importante está aí também no capítulo 5, os versículos 14 a 16. Nós não vamos ler, mas nesses versículos, Jesus diz que os seus discípulos seriam
a luz do mundo e que essa luz, as verdades contidas na Bíblia, deveria brilhar. Em outras palavras, nós não devemos permitir que nada, nem mesmo o medo, nos leve a esconder a luz das verdades bíblicas ou guardá-las para nós. E isso pode ser um desafio quando nós precisamos dar um testemunho informal, por exemplo. Já aconteceu com você de aparecer aquela oportunidade para pregar e acabar faltando a coragem ou mesmo a iniciativa? Isso já aconteceu comigo. Quando deixamos de pregar, é como diz o versículo 15, nós colocamos a nossa luz debaixo de um cesto. Ela não brilha. Então, ore para Jeová lhe dar coragem. Aumente o zelo no seu ministério. E certo irmão reuniu coragem e deu testemunho informal a um colega de trabalho. Mas aparentemente aquilo não deu em nada. Então esse irmão precisou mudar de país. Mas 31 anos mais tarde, ele recebeu uma carta. A carta era daquele ex-colega. Na carta ele dizia que depois de um tempo, procurou a verdade e graças àquele testemunho que o irmão deu, ele havia sido batizado, era um ancião e muitos dos seus parentes tinham aprendido a verdade. Tudo começou quando o nosso irmão deixou a sua luz brilhar. Se deixarmos a luz da verdade no alto, pode ser que nós não vamos nem ver onde a nossa luz está chegando. E talvez lá no novo mundo nós vamos descobrir quantos que por nossa obra excelente deram glória a Jeová neste sistema. Que belas lições, né? Aprendemos deste capítulo 5 de Mateus. O nosso zelo é renovado ao pensar nestas palavras. Mas os capítulos 6 e 7 de Mateus abordam, entre outras coisas, o segundo ponto, ou seja, nestes capítulos encontramos conselhos que, se colocados em prática, nos ajudam a ter mais tempo para procurar os amigos da paz. Veja então a sabedoria contida aí em Mateus capítulo 6, o versículo 22. Vamos ler juntos. Mateus 6, 22. Diz o seguinte: a lâmpada do corpo é o olho. Então, se o seu olho for focado, todo o seu corpo será luminoso. Este versículo quer dizer que o olho do cristão deve ter apenas um objetivo, para não deixar nada distrair ou desviar. E o foco é o serviço de Jeová. Para ilustrar, pense que você está dirigindo em uma rodovia. Além de olhar fixamente para a estrada, é claro que você fica atento ao que acontece à sua volta. Você nota que no caminho há grandes árvores, riachos, rios. Mas o que aconteceria se você tirasse os olhos da estrada e focasse num belo rio que acompanha a rodovia? É muito provável que você se envolveria em um acidente. O que aprendemos? O texto que lemos não diz que o cristão não olha para mais nada a não ser assuntos espirituais. Afinal de contas, a gente precisa dar uma olhadinha para o nosso sustento, para aspectos materiais. Mas o nosso foco é o serviço de Jeová. Quando focamos em outras coisas, há um risco de causarmos um acidente para a nossa espiritualidade. O que nos ajuda a manter o foco? O versículo 33 mostra muito bem o segredo. Confiança. Isso, confiança. Assim como não temos dúvidas de que o sol vai nascer amanhã, confiamos que se colocarmos o reino em primeiro lugar, Jeová vai cuidar do resto. E como mostramos tal confiança em Jeová? Por deixar as nossas vidas menos complicadas, simplificar a vida para gastar mais tempo nas coisas que realmente importam. E a obra de pregação é algo mais importante que temos neste momento. Alguns
fizeram ajustes para trabalhar menos horas durante a semana para ter mais tempo para pregar, ou então participar menos em algumas recreações. Alguns casais sentaram juntos, simplificaram as coisas para que ambos servissem como pioneiros. Coloque este assunto na sua próxima adoração em família. Converse seriamente sobre isso debaixo de oração. E muitos dizem, né, que um bom líder ensina também pelo exemplo. Qual o exemplo que Cristo nos deu nesse ponto? Bem, você consegue imaginar Jesus com um grande negócio, talvez no ramo da carpintaria, criando os conceitos modernos de mesas, cadeiras, móveis? Com toda certeza, Jesus seria o melhor de todos. Mas quanto tempo sobraria para a pregação? Seu trabalho era algo secundário. Jesus não queria ser conhecido como o melhor carpinteiro. Ele queria e foi conhecido como o maior pregador das boas novas. Como Jesus conseguiu isso? Jesus manteve uma vida simples. O reino era a coisa mais importante e ele confiava que Jeová cuidaria de todo o resto. Ele nos deixou um excelente modelo para imitar. Vimos então que a sabedoria contida no Sermão do Monte e o exemplo de nosso maravilhoso conselheiro nos ajudam a focar em encontrar os amigos da paz. Agora, entrevistaremos 2 irmãos que seguiram os conselhos de Jesus descritos no Sermão do Monte e veremos o que as palavras de Jesus os motivaram a fazer. Então, nós temos aqui a irmã Sarita Menezes e o irmão Alexandre Pereira. Nós vamos fazer 2 perguntas para eles. A primeira pergunta é: como os ensinos de Jesus te ajudaram a ver os moradores do seu território de forma positiva, a ser paciente e a mostrar empatia no ministério? Irmã Sarita. Saber que, como cristãos, a gente precisa deixar brilhar a nossa luz me motivou a me esforçar mais para ser um bom exemplo e a também buscar mais oportunidades para dar testemunho no trabalho. Com isso, eu consegui iniciar alguns estudos bíblicos e, sim, com pessoas que dificilmente seriam contatadas de outra forma. Inclusive, uma delas fez muitas mudanças e se tornou testemunha de Jeová. Que ótima experiência, irmã Sarita. E no seu caso, irmão Alexandre? Os ensinos de Jesus me ajudaram a ver os moradores como ele os vê. Por exemplo, eu contatei um senhor no testemunho por telefone, mas a princípio ele não demonstrou interesse em estudar. Mesmo assim, eu dediquei tempo em conhecê-lo melhor. E ele me contou que tinha uma vida muito sofrida, isso deixava ele muito triste. Eu me esforcei em demonstrar empatia e fizemos uma boa amizade, mesmo pelo telefone. O resultado foi que ele começou a estudar e gosta muito do que está aprendendo. Que belo resultado, né? A segunda pergunta é: como os ensinos de Jesus te ajudaram a simplificar a vida para poder dedicar mais tempo à pregação? Irmã Sarita. Por eu gostar muito do meu trabalho, me empenhar em buscar mais qualificação acadêmica se tornou um laço para mim. Tomava muito do meu tempo e até começou a afetar minha maneira de pensar. Mas, ao me associar mais com os irmãos do tempo integral, eu consegui focar os olhos naquilo que é mais importante, a não me distrair com esses outros empenhos e a colocar realmente o reino em primeiro lugar. A partir daí, eu e meu marido, nós sentamos, estabelecemos alguns alvos, calculamos o custo e fizemos os ajustes necessários para que a gente pudesse simplificar a vida. E aí, com isso, por fim, eu consegui deixar meu emprego e me tornar pioneira regular. E, embora eu gostasse muito do meu trabalho, da minha profissão, nada se compara com a alegria que eu tenho hoje de saber que eu estou dando para Jeová o melhor das minhas habilidades e do meu tempo. Muito bom. E como foi no seu caso, irmão Alexandre? Bem, a promessa de Jesus em Mateus 6,33 sempre tocou o meu coração. Em 2016, começou a campanha de pregação na região amazônica. Eu e minha esposa já éramos pioneiros. Mesmo assim, nós percebemos que a gente podia simplificar ainda mais a nossa vida a fim de apoiar essa campanha. Nós não esperamos a circunstância ideal que talvez nunca viesse.
Então eu larguei meu emprego, nós mudamos de casa, vendemos o carro e nos desfizemos de algumas coisas desnecessárias. O resultado foi que conseguimos apoiar a campanha por 10 meses e a experiência foi tão boa que nunca mais voltamos para as coisas que deixamos para trás. Como Jesus prometeu, todas as outras coisas foram acrescentadas. É verdade, né? Foi muito bom, irmãos, ver como os ensinos e o exemplo de Jesus tiveram impacto em suas vidas. Podem ter certeza que suas palavras e o seu exemplo foram motivadores para nós. Então, como Jesus nos motiva a encontrar os amigos da paz? Resposta simples, nos dando uma bela esperança. As outras características de Jesus, descritas lá em Isaías 9:6, Deus poderoso, Pai eterno e Príncipe da paz, podem fortalecer ainda mais a nossa esperança. Vamos ver como. Sabe aquela dorzinha que te incomoda? Aquele tratamento sofrido que você precisa fazer? Ou aqueles sentimentos que te deixam para baixo, que só você conhece? Jesus acabará com tudo isso no novo mundo que se aproxima em breve. Palavras como pandemia, nova variante, Covid, quarentena, não vamos nem lembrar delas. Hoje também há um receio mundial pela falta de alimentos. Mas a Bíblia no Salmo 72:16 garante que, debaixo do reino de Deus, haverá comida em abundância. Por que podemos acreditar nisso? A expressão Deus poderoso é uma garantia que Jesus tem o poder para fazer tudo isso. Nosso pai, Adão, nos deixou aquela herança triste, a morte. Jesus substituiu Adão, e por aceitarmos a ele como nosso Pai eterno, exercendo fé no seu sacrifício, nós temos a esperança de viver para sempre. E como Pai da eternidade, Jesus anseia trazer de volta milhões de pessoas, milhões de amigos da paz que já faleceram. E como Príncipe da paz, Jesus fará com que haja paz na terra inteira. Nós não vamos mais ouvir falar de nenhuma guerra ou mesmo injustiça. Quais são os seus sentimentos ao pensar no que Jesus fará no novo mundo como Deus poderoso, Pai eterno e Príncipe da paz? Saber disto dá uma esperança maravilhosa para nós. Essa esperança mexe com os nossos sentimentos mais íntimos e nos ajuda a enfrentar a dor ou mesmo as dificuldades que temos neste sistema. Mas também há muitas pessoas neste mundo que sofrem, que estão ansiosas, deprimidas, aflitas com o que está acontecendo. Essas pessoas precisam sentir esse conforto que vem da linda esperança que temos. Isso com certeza nos motiva a pregar o reino. Ficou claro neste discurso que nós não estamos sozinhos na nossa busca pelos amigos da paz. Os conselhos de Jesus nos ajudam a aumentar o nosso zelo, simplificar as nossas vidas para termos mais tempo para pregar. E o que ele vai fazer em breve pela humanidade, como Rei do Reino de Deus, nos dá esperança que queremos compartilhar com os sinceros. Neste ponto, nós conseguimos responder à pergunta de revisão do nosso discurso. Se você tem o seu programa aí, pegue ele, por favor. A pergunta é: como o Príncipe da Paz nos ajuda a encontrar os amigos da paz? A resposta resume bem o que vimos. Isaías 9, 6 e 7, Mateus 28, 20. Jesus lidera a busca pelos amigos da paz. Com sua sabedoria e seu exemplo, ele nos ensina como fazer essa busca e nos motiva a participar nesse trabalho. Você concorda que é um privilégio maravilhoso trabalhar na obra de encontrar os amigos da paz? Se você valoriza este privilégio, use esse sentimento de gratidão para aumentar o seu zelo,
gastar mais tempo na grande obra de pregação. E com a ajuda dos anjos e liderados pelo Príncipe da Paz, Jesus, temos a certeza que seremos bem-sucedidos em encontrar os amigos da paz. Obrigado, irmão Ricardo. Queremos muito continuar trabalhando junto com Jesus e os anjos para encontrar os amigos da paz. Vamos agora cantar o cântico 103. Os anciãos são um presente de Jeová. Repetindo, cântico 103.